Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está começando mais um Science, um evento aqui do Instituto Principia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber um pouco mais sobre suas carreiras, suas pesquisas e o mais importante, como você pode se tornar um pesquisador na área. Hoje a gente está aqui com o Carlos Ota. Carlos, muito obrigado por aceitar nosso convite. E nós vamos falar sobre relógios biológicos de plantas, que é um tema muito interessante. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu vou apresentar para vocês um vídeo sobre o Instituto Principia para vocês ficarem conhecendo um pouco das iniciativas que a gente tem aqui no Instituto. O Instituto Principia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o U-Science, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bom, como vocês viram, tem muita coisa legal que a gente faz por aqui. Eu convido vocês a acessarem o nosso site, que é institutoprincipia.org, e a nos acompanharem nas redes sociais, @Instituto Principia, para ficar por dentro tanto da nossa programação quanto da nossa produção de conteúdo. Inclusive, a gente vai sortear um livro, que será Cartas a um Jovem Cientista, lá nas nossas redes sociais. Então, aqui a gente tem a capa do livro para vocês verem. Nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de como participar do sorteio desse livro. Bom, mas vamos começar agora a nossa conversa. Carlos, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O Carlos Ota é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciência das Plantas pela University of Cambridge. Carlos, muito bem-vindo. Eu fiz uma breve exposição do seu currículo, mas eu gostaria que você falasse um pouco melhor sobre sua formação. Muito bem. Bom, primeiro queria agradecer a você e ao Instituto Principia pelo convite. Vocês têm um trabalho excelente de divulgação científica, eu adoro. E a minha carreira, ela é meio simples, mas nem tanto, né? Porque eu fiz biologia, como você falou. Durante minha iniciação científica, eu comecei a estudar parasitas da malária e como eles conseguiam usar moléculas do hospedeiro, né, que inclui a gente, para conseguir se comunicar e se organizar, né? Não sei se você se lembra do ensino médio, mas quando você tem malária, você tem febre a cada 3 dias ou a cada 4 dias, dependendo da espécie que você pega. E isso acontece porque os parasitas, eles vivem dentro das células vermelhas, dos glóbulos vermelhos, eles se desenvolvem e milhares deles, né, que estão habitando em uma célula vermelha, eles saem delas, estouram elas ao mesmo tempo. E aí você tem os sintomas, a febre e tal, que acontece de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias. Né? Então, durante o meu mestrado, era um mestrado associado à fisiologia animal, foi uma continuação da iniciação científica. E então a gente descobriu que a melatonina, não sei se você já ouviu falar da melatonina. O nome é meio estranho. Ela era um sinal que os parasitas usavam para saber a hora de se liberar. Né? E a melatonina é produzida pela gente, né, no nosso cérebro, pela glândula pineal, e ela é produzida de noite. E ela que dá um sinal para o corpo que está na hora de dormir. Então, o parasita usava um sinal que dá informação para o corpo sobre tempo para se organizar e agendar a sua expulsão das células, né? Olha só, então eles expulsavam enquanto a gente estava dormindo? Não, e eles usam essa informação para sincronizar, para falar, não. Então, geralmente eles se liberam
mais ou menos na hora do entardecer, que é quando os mosquitos vão picar a gente, né? Porque o parasita da malária, ele tem parte do ciclo no mosquito. Então, um pouquinho antes eles se liberam, eles migram para as partes periféricas e lá eles podem ser picados, eles podem ser ingeridos por um mosquito e o mosquito pode transmitir para outras pessoas. Então, para um parasita é muito importante saber que horas são. Só que o parasita ele mora dentro de uma célula, dentro do nosso corpo. E aí, como ele faz isso, ele usa exatamente o sinal que a gente usa para saber as horas. Então, já no meu mestrado, eu estava estudando essa história, essa ideia de como organismos biológicos usam tempo. E durante meu doutorado, eu saí da parasitologia e fui para a botânica. E comecei a estudar como as plantas percebem o tempo e como as plantas usam essa informação para melhorar o seu crescimento, para melhorar a qualidade do seu crescimento, né? Depois disso, né, então eu fiz o meu doutorado na Inglaterra, em Cambridge. Depois eu volto para o Brasil, fazer o meu pós-doutorado e comecei a estudar relógio biológico em cana-de-açúcar. Por quê? Porque a gente tem essa noção de que o relógio biológico é importante para o crescimento das plantas e eu queria entender como isso funcionava em cana-de-açúcar. Então, a gente estudou cana-de-açúcar no campo para entender o que acontece com uma cana ao longo de um dia. E depois eu fui contratado no Instituto de Química, no Departamento de Bioquímica, né, onde sou professor até hoje. Olha, que interessante. E como é que se deu essa sua passagem da parasitologia para a botânica, né? O que fez você, no doutorado, falar, vou para outros ares, né? Muita gente tem esse medo, né, de mudar a área entre um mestrado e doutorado, ou às vezes depois do doutorado. Mas isso é mais comum do que parece. E o que aconteceu é que eu estava começando a cansar da parasitologia, né, das questões envolvendo a parasitologia, e eu comecei a procurar um organismo ou um grupo de organismos, né, que fosse interessante pesquisar, que a gente soubesse muito pouco. Né? E foi muito interessante que eu comecei a olhar as plantas, eu fiz algumas optativas associadas a plantas, né? E eu comecei a perceber que a gente sabia muito pouco sobre esses organismos, né? Ainda mais comparado com o que a gente sabe sobre mamíferos, sobre humanos. E aí eu falei, bom, eu acho que vai ser aqui que eu quero fazer meu doutorado. E aí o que eu fiz é uma coisa que atualmente funciona um pouco menos, mas eu basicamente abri todas as páginas da internet que tinha algum pesquisador trabalhando com planta, com um projeto minimamente interessante, e mandei um e-mail para todo mundo. Assim, eu devo ter mandado uns 60 e-mails. Caramba! E 3 pessoas me responderam, e uma delas foi meu orientador. Né? Então, às vezes as pessoas elas ficam com muito medo, né, de se arriscar, de tentar. E o que eu falo é que quando a gente vai contar a história de vida, lá no fim, a gente nunca vai prestar atenção nos nãos que a gente recebeu. Né? A gente só vai prestar atenção no sim, e para o sim às vezes só precisa de um. Né? Então você tem que tentar. Eu queria fazer um doutorado no exterior, eu não sei como que é? Você tenta, você procura quem está com vaga, manda, procura bolsa, você escreve diretamente. Você vai receber um monte de não, mas no final das contas o que vai importar é o único sim que você vai receber na sua vida. Né? Então a mesma coisa que funciona para concurso, para qualquer outra coisa. As pessoas ficam muito ansiosas em receber negativas. Sim. Mas assim, isso primeiro, na carreira de cientista é o mais comum. E o segundo, se você não tem um monte de não, você às vezes não tem aquele sim que é super importante para você estourar ou conseguir desenvolver do jeito que você gostaria. Sim, isso é verdade. Muito legal a sua experiência. E aí você disse que foi estudar relógios biológicos na cana-de-açúcar, né? E isso tem relacionado à produtividade, né, e aplicado à agricultura. Você pode explicar um pouco melhor como foi seu estudo e a relação, né, de relógio biológico com produtividade? Sim. O que a gente sabe é que quando a gente pega uma planta com relógio, né, funcionando, uma planta normal, e a gente pega a planta da mesma espécie e quebra esse relógio, né? Então a gente faz isso, por exemplo, fazendo um transgênico que tem um relógio parado na manhã.
Então, tem uma planta que tem um ritmo e uma planta que não tem ritmo. A gente bota as duas para crescer. A planta que tem ritmo, ela cresce mais, ela acumula mais biomassa, ela parece mais saudável porque ela tem mais clorofila para fazer mais fotossíntese. Enfim, então isso é um indício para a gente que o relógio é importante. E a gente sabe que é importante, a gente tem vários pequenos pedaços da história, mas a gente não sabe a história como um todo. E eu queria olhar a cana-de-açúcar exatamente porque a cana-de-açúcar é uma planta conhecida por acumular muito açúcar, por ter uma produtividade alta, como a gente colhe toda ela, né? A gente não colhe só as sementes ou só as frutas dela, a gente tem uma produtividade super alta. E então eu queria ver se o relógio biológico nela era algo interessante, algo importante. E realmente a gente encontrou várias coisas interessantes. A gente viu que o relógio controla uma grande quantidade de processos nessa planta. A gente descobriu que as diferentes partes da planta têm relógios levemente diferentes, né? Então, na verdade, o mecanismo é o mesmo, mas os ponteiros são diferentes. Então, eles regulam coisas diferentes em cada órgão da planta. O que é uma novidade, mas se você pensar o que a gente sabe de seres humanos, é compatível, porque a gente também, a gente tem um relógio interno, é um relógio que faz a gente acordar às 6 da manhã no sábado, é um relógio que faz a gente ficar com fome na hora do almoço, que faz a gente ficar mais doente às 5 da tarde, quando a gente está gripado. E a gente sabe que esse relógio, apesar de ter um maestro no cérebro, né, principalmente no núcleo supraquiasmático, que a gente chama, cada parte do nosso corpo tem um relógio próprio. E alguns deles obedecem o cérebro e alguns não. Alguns são mais independentes, como, por exemplo, o do intestino e o do fígado. Então, as plantas também têm isso, né? O relógio da folha é um pouquinho diferente da raiz, que é um pouquinho diferente do caule, das coisas. E por que isso é importante para a agricultura? Porque a gente, quando fala em planta, fala em animal, ou até mesmo a gente pensa na gente, a gente esquece que a gente vive e a gente evoluiu em ambientes que têm esse ritmo. Ambientes que estão o tempo todo se modificando. E um monte dessas modificações do ambiente tem esse padrão, por causa da rotação da Terra, por causa em torno de si própria, né, em torno do próprio eixo, e a inclinação que ela tem, que quando ela dá a volta em torno do Sol, traz estações. Então a gente tem muitas alterações ambientais que têm ritmos. Né? E o relógio ajuda a planta e os outros organismos, todos os organismos que têm relógio, a lidar com essas alterações. E aí o que acontece na agricultura? Né? A gente pensa, vou dar água, vou dar fertilizante, vou colocar herbicida. E a gente esquece que a planta de manhã, à tarde e à noite, ela não é a mesma planta. Ela tem modificações, elas são diferentes. Então tem horários que são mais propícios para você dar água, tem horários que são mais propícios para você dar um fertilizante. As plantas indesejáveis, né, que a gente elimina com herbicida, ou os insetos indesejáveis que a gente elimina com inseticidas, eles têm um ritmo onde eles vão ser mais sensíveis a esses inseticidas. Então, se a gente começar a perceber esses ritmos da natureza, tanto os biológicos quanto os não biológicos, a gente vê que se a gente começar a usar eles na agricultura, a gente consegue, por exemplo, produzir mais alimento, ou a gente consegue usar menos produtos, menos agrotóxicos, menos fertilizantes, e com isso a gente consegue aumentar a sustentabilidade da nossa cultura, né, da nossa agricultura. Nossa, muito, muito interessante. E agora acho que é uma pergunta que tanto eu como quem está nos assistindo está se fazendo como se estuda um relógio biológico de planta? É muito engraçado, né? Porque a gente está acostumado a olhar aquela planta de casa e ela está lá, parada, e você olha dia, manhã e tarde, parece a mesma coisa, né? Quem é um pouquinho mais detalhista percebe que algumas plantas, como por exemplo o feijão ou plantas da mesma família, elas ainda têm um leve movimento de cima para baixo das folhas. Mas você precisa prestar muita atenção para notar isso. Então, como que a gente estuda, né? A gente tem que olhar ela em diferentes horários do dia.
e a gente tem que coletar dados sobre ela nesses horários, comparar. Então, por exemplo, o feijoeiro, é muito fácil tirar fotos em diferentes horários do dia e perceber a movimentação das folhas, para cima e para baixo. Então, isso é uma informação do relógio. Quem que está controlando isso é o relógio. No caso da cana-de-açúcar, é um pouco mais difícil. Então, a gente coletava amostras da cana-de-açúcar num campo de cana-de-açúcar, num canavial, e a cada 2 horas, durante 26 horas. Depois a gente pegava esse material, destruía e separava para saber como que funcionam as proteínas, os açúcares, os RNAs. E assim a gente, extraindo essa informação, a gente consegue ver os ritmos da planta. Né? Então, por exemplo, de dia, o que a planta faz de muito importante de dia? Fotossíntese. Então, a gente consegue ver a planta fazendo a fotossíntese ou se preparando para fazer a fotossíntese antes do amanhecer. Né? Porque uma das vantagens de você saber acompanhar as horas do dia é que você consegue antecipar eventos. Né? Então, se você sabe a hora que o seu ônibus passa no seu ponto, você consegue chegar um pouquinho antes e esperar pouco tempo no ponto. Se você não sabe, você vai lá e pode esperar 5 minutos ou 1 hora pelo seu ônibus. Então, você ter um relógio próprio para acompanhar um ritmo conhecido é importante por isso. E a gente vê as plantas começando a se preparar para a fotossíntese antes do amanhecer. Né? Como na música do Emicida, o amanhecer só vem depois. Ela se aproxima, ela se prepara, só que o amanhecer só vem depois. Porque ela consegue antecipar. Então, tudo isso a gente consegue ver nos nossos estudos. Né? E tudo isso indica para a gente coisas que o relógio ajuda na produtividade, no crescimento da planta. Caramba, muito interessante. Bom, e quais foram assim, os seus maiores desafios na carreira? Né? Eu imagino que ter mudado de área do mestrado para o doutorado seja um deles, mas também você estudou fora. Então, assim, né, desde lá da graduação até hoje, assim, quais são os grandes desafios que você consegue enxergar na sua carreira? É sempre fácil olhar a carreira depois que ela se desenvolveu e você olha e seleciona só os sims que eu falei para você, né? E só os pontos altos, né? Bons. Mas a carreira de todo cientista é pontuada de altos e baixos. A carreira científica é muito difícil por isso, porque ela realmente, se você quer fazer algo novo, você está se arriscando, e sempre quando você se arrisca, às vezes você quebra as pernas. Então, durante a minha carreira, teve muitos projetos que deram errados. Às vezes a gente se vê em ambientes que são um pouco mais tóxicos, a gente se depara com profissionais que não são éticos. Então, tudo isso acaba acontecendo com você e são desafios para você enfrentar. Né? Eu acho que é muito conhecido. A gente ainda tem pontos como, por exemplo, assédio moral. A gente tem que enfrentar, às vezes, com racismo, né? Ou, mulheres enfrentam machismo, e tudo isso é desafiador, torna uma coisa que é tão deliciosa de fazer, que é ciência, torna uma coisa muito desafiadora, muito difícil, e enfrentar esses desafios, às vezes, exigem muito da gente, muita saúde mental, exigem muita resiliência, né? Muita recuperação. Então, por exemplo, quando você muda de área, né? De repente eu fui para a Inglaterra e, como eu falei, eu conheci meu orientador por mensagens de e-mail. Eu tinha conversado com ele uma vez só no telefone, e aí eu vou de Malicuia para a Inglaterra. Você foi porque passou ou você foi antes de passar no processo? Não, eu consegui uma bolsa da CAPES e fui. Então, a primeira vez que eu pus o pé na Inglaterra foi já para começar o meu curso. E tem todo um choque cultural. O departamento nunca tinha tido um estudante brasileiro. E aí tem o desafio de você ser uma pessoa amarela, que é brasileira. Então, aí meio que duplica os efeitos de xenofobia, racismo. Então, foram complicados. E até
às vezes as pessoas mais progressistas ainda têm isso, né? E então são desafios que a gente tem que enfrentar, né? Mas eu acho que todo cientista acaba enfrentando algum obstáculo desse uma hora ou outra. Para você foi desafiador a escolha da sua área? Porque muita gente, quando está pensando em prestar vestibular, tem muito essa questão de, às vezes, não sabe que carreira que vai seguir, ou até mesmo você dentro da graduação, a sua primeira IC, ou o tema do seu mestrado, isso tudo foi um desafio para você, ou sempre foi algo muito natural, a escolha da biologia? Não, de jeito nenhum. Eu, na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu demorei para descobrir o que eu queria fazer, e quando eu descobri, eu falei, eu quero ser cientista. Tá? Na verdade, eu meio que tive uma trajetória onde que eu sempre tive essa vontade de ser cientista, mas eu tive que redescobrir que eu tinha essa vontade. Porque havia na minha família uma questão muito grande de que você tem que ser engenheiro, tem que ser advogado, tem que ser médico, porque você precisa ter dinheiro. E nisso eu passei por engenharias, por medicina e tal, até eu falar, não, peraí, eu quero ser cientista mesmo, eu quero. Só que eu não sabia do que eu queria pesquisar. Então eu passei por química, via física, até que eu falei, não, eu acho que a área que muito me interessa, que tem uns professores que trazem sempre coisas que me interessam, novas coisas, é a área da biologia, né? Aí eu falei, mas será que eu vou fazer biologia? Porque eu também gosto de física, também gosto de matemática. E na Universidade de São Paulo, na USP, eles têm um curso chamado Ciências Moleculares, que é um curso onde você entra na graduação e depois 6 meses, qualquer graduação, né? Você entrou numa graduação, 6 meses depois você tem a possibilidade de ser transferido para esse curso, que é um curso que tem muitas ciências básicas. Então, você tem física, matemática, química, biologia, computação, e tudo isso para formar cientistas da área de moleculares, né? Mas não restrita à biologia e bioquímica, tem a parte de física também. E aí eu falei, não, então vou entrar na biologia para fazer ciências moleculares. Aí acontece que eu entrei na biologia, gostei muito do curso e acabei ficando. Só que o que a gente vai estudar, né? Tem tanta coisa interessante em todo lugar, ainda mais quando a gente já é apaixonado por ciência. Só que no começo da minha graduação, mais ou menos no fim do primeiro semestre, o meu padrasto ele me deu um artigo, uma reportagem, na verdade, da Scientific American, que era uma revista de popularização de ciência, sobre como e por que bactérias se comunicam, né? Que é uma coisa super legal. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha parado para pensar que isso pudesse acontecer, e eu fiquei super curioso. E aconteceu que, em paralelo, eu comecei a ter as aulas falando sobre sinalização celular, que é exatamente isso, como que células se comunicam entre si. E aí eu falei, não, é isso que eu quero estudar para a vida. Então aí eu comecei a procurar estágios que trabalhassem com isso, né? Eu acabei trabalhando com a sinalização do parasita, com os sinais do hospedeiro, e depois fui trabalhar com o relógio, que é um tipo de sinal, né? O relógio biológico da planta e dos outros organismos, ele é uma maquinaria molecular que gera sinal de tempo, né? Então eu continuo estudando sinalização. Porque eu acho que isso daí é extremamente fantástico, você pensar que uma célula consegue se comunicar com a outra e ao mesmo tempo lógico, né? Porque como você vai conseguir ter um organismo complexo como a gente se não houvesse comunicação entre as células? Sim. Mas também saber que isso acontece em níveis muito mais simples, como bactérias, né? Bactérias, algumas elas usam um sinal como se fosse uma votação, um sistema de votação. A gente chama isso de quorum sensing. Então, por exemplo, uma bactéria, ela fala, eu acho que aqui está ficando meio com pouco nutriente. Ela começa a liberar um sinal de pouco nutriente. Aí a outra também percebe, começa a liberar o sinal. Quando esse sinal no meio passa de um nível, todas elas percebem que realmente o ambiente está ficando inóspito. E aí isso é um sinal para elas fazerem um cisto. Muitas bactérias, elas simplesmente fazem as formas de resistência, mas algumas elas se agregam para fazer formas de resistência mais avançadas. E esses seriam os cistos? Esses seriam outros tipos de corpos de resistência, né? Então,
veja só que bonito, né? As plantas elas têm uma maneira de fazer uma votação para decidir uma coisa complexa como será que o ambiente está propício ou não para a gente viver. E isso é extremamente fascinante, né? A bactéria, queira ou não, ela não tem um cérebro para decidir isso. Ela não tem, ela é tudo bioquímica, é tudo proteína, é tudo moléculas que estão interagindo de forma a gerar esse tipo de informação. Isso tudo é muito interessante, porque eu acho que no senso comum é muito contraintuitivo a gente falar de inteligência sem falar de cérebro, porque a gente liga muito uma coisa à outra, né? Que a inteligência está relacionada a ter um cérebro que pensa, e a gente vê toda essa inteligência no mundo vegetal, que não necessariamente, como você disse, né? Não necessariamente você tem um cérebro ali dando essas informações e possibilitando essa comunicação, mas existe inteligência nesses seres vivos, né? Na verdade, isso é um tópico extremamente complexo sobre imagino. E bastante polêmico, né? Tem uma parte dos cientistas que acham que plantas têm inteligência, tem uma grande parte dos cientistas que acham que elas não têm inteligência, mas eu acho que o que é importante é a gente perceber que as plantas elas são equipadas para perceber uma quantidade enorme de informações do ambiente e reagir de formas complexas a esses sinais. Ela consegue integrar sinais diferentes, ela consegue modular, né, criar nuances nas suas respostas. Isso daí é uma resposta extremamente complexa e dependendo da sua definição de inteligência, encaixa. Né? Mas o problema é que quando a gente fala em inteligência, tem uma inteligência nossa que é você enfrentar um problema que nunca enfrentou e bolar uma resposta para isso. Nesse sentido de inteligência, as plantas são muito mais limitadas. Né? Então, falar da inteligência... Aí é o Entra o que problema é difícil, de conceituação, né? É o problema de definir inteligência. Mas o que é legal a complexidade das respostas das bactérias, das plantas, é muito alta. Muito mais alta do que a gente possa imaginar. Muito, muito interessante. E bom, né, falando aí também da sua carreira, você fez parte do Science Blogs, né? Você poderia falar um pouco pro pessoal o que é o Science Blogs e como foi a sua experiência no Science Blogs? O Science Blogs, Science Blogs Brasil, ele já quase agora, a gente está falando de arqueologia da internet, porque ele, muito tempo atrás, né, existiam os blogs, que eram uma forma super interessante de você divulgar conteúdo. Né? A gente não tinha redes sociais tão desenvolvidas, as redes sociais eram muito rudimentares. Então as pessoas criavam blogs que era uma página onde se colocava textos, colocava conteúdo, imagens que você queria compartilhar com as outras pessoas. Né? Aí eu tinha um blog de ciências chamado Brontossauros no Meu Jardim. Eu descobri quando eu comecei a escrever o meu blog que tinham outras pessoas que tinham blogs, inclusive o Átila Yamarino, né, que acho que quase todo mundo conhece atualmente. E ele também tinha um blog dele, que chamava Rainha Vermelha. E no exterior tinha esse site chamado Science Blogs, que era uma comunidade super interessante de blogueiros de ciência, super ativa, que tinha uma popularidade enorme. E eu ficava me pensando, poxa, será que a comunidade de blogs de ciência no Brasil conseguiria crescer a ponto de permitir a existência de um Science Blogs? E aí eu falei, não, a gente precisa inverter o pensamento. Eu acho que a gente precisa criar algo parecido com Science Blogs aqui no Brasil para fazer com que os blogs de ciência aumentem sua popularidade e que isso exploda na rede. Então eu escrevi para o Átila e nós dois a gente criou o Lablogatórios, que era um condomínio de blogs de ciências, né? Tinha uns 10, 12 blogueiros de ciências nesse condomínio, que teve um sucesso tão grande assim na época, né? Óbvio que nada se compara com os milhões que TikTokers têm atualmente, mas para a época foi um sucesso tão grande que a matriz, a Science Blogs, lá nos Estados Unidos, percebeu, ficou sabendo, e eles quiseram incorporar a gente no site deles. E aí surgiu o Science Blogs Brasil,
que foi por muito tempo um importante local de divulgação científica na internet. Né? Isso, de novo, é arqueologia, numa época que tudo era mato mesmo, e a gente contava sucesso em milhares de visualizações e não de milhões. Mas, assim, tem sua importância, né? Porque, por exemplo, é lá que surge Átila, que Átila se desenvolve como divulgador, e a gente teve um papel numa pandemia, que foi do H1N1, né? Então, lá começa também a gente a pensar sobre pandemias, né? Foi na pandemia do H1N1 que o Átila começa a pensar sobre tudo, né? Então a gente vê que lá a gente forma pelo menos um divulgador grande, né? E a gente tem outros divulgadores que também seguiram suas vidas como na divulgação científica, né? Outros como cientistas. Então eu acho que do nosso lado pessoal foi muito importante, e vez ou outra alguém fala, não, eu acompanhava, eu li os textos e tal. Então a gente também teve um impacto na sociedade. Isso é muito legal, importante, né, a divulgação científica sempre. Recentemente você teve uma publicação falando da relação entre estresse e metabolismo de amido, né, e como isso afeta o orçamento energético da planta. Você poderia falar um pouco mais sobre esse estudo? A gente pensa em amido, né? A gente pensa em farinha, a gente pensa em sei lá, conteúdo calórico, conteúdo glicêmico. Mas para a planta, o amido, o que ele é? Ele é uma reserva de energia. Né? E essa reserva, ela pode ser uma reserva no longo prazo, por exemplo, quando ela guarda energia na forma de uma batata, onde tem muito amido guardado lá, mas também pode ser uma forma de reserva diária. Então, por exemplo, as plantas, elas guardam amido nas folhas durante o dia para usar durante a noite. Então, durante a noite ela não tem fotossíntese, mas elas precisam de energia para se sustentar, e elas usam a energia desse amido. Esse estudo que a gente fez, na verdade, é uma revisão, né, que seria uma coletânea de informações que estão na literatura, e no review a gente geralmente, na revisão a gente geralmente organiza essas informações e traz uma nova síntese. Nesse review a gente estava analisando como que o amido ajuda a planta a lidar com o estresse. Por quê? O estresse, o que é? É quando você está numa situação que não é a sua situação ideal, e isso está afetando o seu crescimento, está afetando o seu funcionamento. Isso é uma definição bem larga, bem abrangente sobre estresse. E aí o que acontece com a planta? Geralmente quando ela está sob estresse, uma das reações de crescer. E aí fotossíntese pode ser afetada ou não. Então, como ela vai se sustentar, por exemplo, se a fotossíntese for afetada? Ela tem que usar amido. Então, parte do amido que ela guarda serve para usar durante o estresse. Né? Você lidar com o estresse usa muita energia. Você precisa criar novas estruturas, você precisa se adaptar. A planta ela se adapta à situação de estresse, ela às vezes cria mais estruturas, então ela precisa de energia. Só que se o estresse afeta a fotossíntese, ela tem que tirar de algum lugar. Ela tira da reserva, do amido. Só que às vezes não basta só usar o amido, então ela tem que meio que cortar o gasto dela, por isso que a gente usou o termo orçamento, que ela precisa cortar o consumo de energia, e aí ela corta o crescimento. Então, essa relação entre amido, crescimento e estresse é muito importante para a planta, e é muito importante do ponto de vista da agricultura, porque quando a gente vai crescer uma planta, vai fazer uma plantação, dificilmente as plantas vão viver num ambiente perfeito para elas. Elas sempre vão estar com um estresse. E se a gente, dependendo do estresse, ela pode não crescer. E aí produz pouco. Ao mesmo tempo, né, só para não dizer que é ruim, cana-de-açúcar que eu estudei. A cana-de-açúcar ela se desenvolve e os próprios agricultores dizem que se ela não sofre um pouco de seca quando ela está desenvolvida, ela não acumula muito açúcar. Só que tipo de seca é essa? É uma seca em que faz ela parar de crescer, mas mantém a fotossíntese alta. E aí o que acontece? Toda a energia que ela usava para crescer,
ela começa a usar para armazenar. É como se fosse um processo aprendido, então. Uma resposta que ela tem, né? Mas aí tem que ser esse estresse, né? Que afeta o crescimento, mas não afeta a fotossíntese. E aí ela continua produzindo energia, ela continua produzindo açúcares, mas não está gastando. E ela começa a guardar. E para os agricultores é bom porque eles querem o quê? Querem um açúcar, né? A sacarose que a cana-de-açúcar guarda no caule. Então, o estresse pode ser importante também. Ah, entendi. Entendeu? Então, entender como que a planta lida com isso é também importante para a gente exatamente entender quando que o estresse pode ser bom, quando é ruim e como a gente pode aproveitar isso na agricultura. E quais seriam, assim, as principais fontes de estresse da planta? Varia de planta para planta ou no geral é a mesma coisa para todas as plantas? De modo geral as plantas são sensíveis às coisas semelhantes, né? Elas são muito sensíveis à falta de água, elas são muito sensíveis a calor, a frio, e elas são sensíveis a sal, né? A sódio para ser mais exato. E elas são muito sensíveis a herbívoros, fungos e vírus e doenças, né? Então essas são as principais fontes de estresse. No Brasil particularmente, né? Então o calor, excesso de luz e falta de água são muito importantes. Do ponto de vista do futuro, com essas situações de mudanças climáticas e de clima extremo, a gente vai ter cada vez mais problemas com falta de água e calor. Então, por exemplo, é muito importante, é uma das linhas do nosso laboratório, que é olhar como que o relógio biológico da planta ajuda a lidar com esse estresse. Muito interessante. E a gente estava comentando um pouco, né, antes de... Você falou que um dos fatores de estresse da planta é a questão do sódio, a gente estava conversando um pouco antes da gravação, né, que isso pode ser um indicativo evolutivo, né, de onde as plantas terrestres vieram, né? Você pode comentar um pouco para o pessoal sobre isso? É uma coisa muito interessante, né? Porque como eu falei, sódio demais faz mal para a nossa saúde, mas a gente tem muito sódio no nosso corpo. E a gente até brinca que é como se os animais carregassem o mar para fora, para a terra, né? Isso tem muito a ver com as origens dos animais como organismos marinhos que conquistaram o ambiente terrestre, né? Então a gente carrega o sal com a gente. E as plantas são o contrário, as plantas elas são muito sensíveis a sódio, né? Então um dos problemas da agricultura é você ficar regando o tempo todo, né? Fazendo irrigação o tempo todo, a água evapora, os íons ficam, o sal fica. E se você irriga muito, faz muitas vezes esse ciclo, o solo fica salinizado, fica muito salgado. E as plantas são sensíveis. Mas por que as plantas são sensíveis? Não tem nenhum motivo aparente. Só que as proteínas delas não conseguem lidar com o sal. Então, eu estava comentando com você que isso pode ser um indício de que a origem das plantas, né, a conquista do ambiente terrestre das plantas se deu via água doce, via rios, via alguns lagos. Por quê? Porque isso explicaria por que essas plantas não teriam as adaptações necessárias para lidar com o sódio. Isso é muito interessante, né, de pensar. É muito doido, né? Porque a gente não imagina que em algum momento a gente tinha mares e até rios com muitos seres vivos lá, muitos organismos vivos lá e quase nada no ambiente terrestre, né? Talvez alguns fungos, alguns líquens no máximo, algumas bactérias. Mas organismos multicelulares abundantes, isso ocorre muito tempo depois, durante a evolução da vida. Eu achei sensacional essa informação, achei muito legal. Existe alguma descoberta recente na sua área de atuação que você considera particularmente empolgante? Olha, tem muita coisa interessante acontecendo na ciência atualmente, né? A gente tem, por exemplo, o desenvolvimento da edição gênica, né, o CRISP, que é uma coisa que vai revolucionar a agricultura, provavelmente, vai revolucionar a saúde humana, que é um sistema que permite você editar o genoma sem muitas dificuldades, né? A gente tem que conseguir colocar o sistema dentro
do organismo, mas isso é muito mais fácil do que a gente conseguia antes com os transgênicos. Né? A diferença é que o transgênico exigia que você inserisse um DNA dentro do genoma. E agora, em vez de inserir, a gente muda as informações. Então, os organismos que tiveram seu genoma editado não são transgênicos, né? Eles só tiveram o genoma editado. Isso daí é uma descoberta extremamente importante, levou um prêmio Nobel e já não é nem mais tão novidade assim, mas a gente ainda está para ver as grandes evoluções que vêm disso daí. As aplicações, né? As aplicações. Bom, e existe relação entre o ciclo biológico das plantas e as questões climáticas? Bastante, né? Como eu falei, o relógio biológico é muito importante para a vida das plantas e a vida dos organismos. Uhum. Só que ele evoluiu para uma certa condição ambiental. O que acontece quando essas mudanças começam a acontecer de forma tão rápida ou uma forma mais rápida que as mudanças genéticas conseguem acompanhar? Então, a gente não sabe, por exemplo, se um aumento de temperatura vai fazer com que o relógio se atrase ou se adiante. Né? Uhum. A gente sabe que talvez não, mas talvez sim. E o que acontece? Quando o relógio se dessincroniza, ele começa a piorar o seu trabalho. Né? Ele não é tão importante, ele não traz tantos benefícios para a planta. Uhum. Então é muito importante a gente saber isso. Outra coisa, outro detalhe importante é que quando a gente fala em mudanças climáticas e aumento de temperatura, a gente fala, vai aumentar em média 1 ou 2 graus na temperatura do planeta, né? Uhum. Só que a gente não fala que, na verdade, esse aumento não é simétrico, né? Isso não quer dizer que durante o dia tudo vai aumentar 1 ou 2 graus. Os estudos mais recentes mostram que a temperatura média noturna aumenta mais do que a diurna. Caramba! E isso, bom, tudo bem, vai ser uma noite mais quente, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que tem um problema, porque as plantas, elas têm muitos mecanismos para lidar com o calor durante o dia, porque é onde historicamente acontece o calor. Uhum. Né? E quando eu falo historicamente, é evolutivamente, né? É um tempo longo. Quando o calor começa a vir de noite, as plantas não estão tão equipadas para lidar com isso, então elas são muito sensíveis. Né? Por exemplo, o arroz, a cada grau a mais que você tem durante a noite, isso afeta 10%, 20%, 30% na produtividade. Nossa! Então, a gente precisa estudar como o relógio faz com que as plantas sejam resistentes ao calor durante o dia e tentar fazer com que elas se ativem isso aqui também durante a noite. Uhum. E, inclusive, na verdade, o nosso laboratório tem visto que existem mecanismos que são ativos só de noite. Então, a gente precisa descobrir quem são esses mecanismos para ativar eles mais durante a noite, para proteger mais a planta. Né? Então, de novo, a gente pensar nos organismos, nas plantas, não só como agora, mas sim como coisas que estão mudando o tempo todo, né? Que tem um ritmo, é extremamente importante, porque às vezes o que a gente estuda agora é diferente do que é daqui a 6 horas, daqui a 12 horas. Né? Mas isso que é um conceito muito difícil de se passar, não só para a população, mas também para os próprios cientistas. Né? Grande parte dos cientistas fazem experimentos em um horário do dia. Isso quando eles respeitam e fazem o experimento sempre nesse horário, né? Porque às vezes eles fazem em qualquer horário e não falam, nem pensam que o seu sistema pode variar de acordo com a hora do dia. Que a planta pode estar em momentos diferentes do dia dela, né? E ela pode responder de forma completamente diferente. Caramba! E quais outras áreas, além da agricultura, você vê grande potencial de aplicação, né, do conhecimento de ciclo biológico das plantas? Uhum. Bom, isso pode ser importante, por exemplo, em conservação. Né? Então, às vezes, a gente conseguir que certa planta gere sementes, a gente precisa saber que ritmos a gente tem que imprimir na planta, no crescimento da planta, para que ela chegue a formar flores e frutos. Né? Isso pode tem várias aplicações também quando a gente vai pensar em questão de polinização, tem questões de
como que a poluição de luz que acontece de noite nas cidades afetam as plantas e os organismos. Então, o relógio biológico ele é uma área, ele é um sistema super importante, não só para a planta, mas para os outros organismos, e a gente explora muito pouco, né? Tem toda uma área da medicina, por exemplo, fugindo um pouco das plantas, que tenta usar o nosso relógio biológico para melhorar a resposta a fármacos, para entender melhor o que está acontecendo com o nosso organismo. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter problemas cardíacos durante a manhã, logo depois de acordar. Por quê? Porque um dos sinais para você despertar é um aumento súbito da pressão sanguínea. Isso, se você já tem algum problema cardiovascular, pode se tornar um problemão. E aí, sabendo disso, primeiro, os hospitais sempre mantêm cardiologistas no plantão da manhã. Olha só. E as empresas farmacêuticas que desenvolvem remédios para o sistema cardiovascular, muitas vezes fazem fármacos que você toma durante a noite, eles vão sendo digeridos durante a noite, só que eles só começam a liberar o fármaco perto do amanhecer, para você acordar protegido. Olha só. Então veja só, você saber o seu ritmo permite você fazer esse tipo de coisa. A gente vê que tem uma relação muito grande entre ter um relógio biológico sadio e resistência ao câncer, né? Então, uma das coisas que podem te ajudar a sobreviver ao câncer é você manter ritmos certos, você tomar os seus remédios nos horários corretos. Então são coisas que podem ser importantes. Às vezes eles veem que, por exemplo, pacientes que estão na UTI, em coma, às vezes eles se recuperam muito mais fácil se o quarto apresenta um ritmo ambiental. Então a pessoa nem consciente está, mas o corpo, se tem um ritmo de luz, um ritmo de temperatura, ele tende a se recuperar de forma melhor. Então, tem muitas aplicações a gente parar de pensar nos organismos 3D, né, só no espaço, mas também no tempo. Caramba, muito interessante. Bom, você falou sobre o Science Blogs, né, seu trabalho de divulgação científica, e como você vê a importância da divulgação científica para a área de botânica, né? A gente estava comentando que não é tão comum a gente ver, né, hoje em dia, canais de divulgação científica da área de botânica. Então, como você vê a importância? Sim. Tem dois aspectos, né? Um deles é que existe o que a gente chama de insensibilidade botânica, né? As pessoas, elas não percebem muito as plantas ao seu redor, né? Então, tem uma coisa clássica, né, que os divulgadores científicos de botânica fazem, que é mostrar uma foto de uma girafa na savana e pede para as pessoas escreverem a girafa na savana. E as pessoas sempre falam da girafa e não falam de toda a vegetação ao redor, né? Às vezes a vegetação é super rica, às vezes com espécies super importantes, só que isso é ignorado. Isso que a gente chama de insensibilidade botânica. Ainda mais comparado com um bichinho fofinho, é muito difícil, né, se atrair. Ao mesmo tempo, toda vez que a gente vai falar sobre planta, um monte de gente tem curiosidades, porque todo mundo conhece planta, todo mundo viu uma planta fazer algo que você não entende. Ou falar, será que conversar com planta funciona? Será que dar aspirina para a planta funciona? Botar a planta para ouvir música clássica, que ela cresce mais rápido. Todo mundo tem essas curiosidades e falta gente para responder, né? Um público que eu adoro conversar também é criança. Criança, muitas vezes, nem dá bola para a planta, ela não gosta de comer vegetais, mas quando você começa a falar de planta, surge um monte de curiosidades, porque a gente sabe como funcionam vários animais e tal, porque a gente vê, é exposto, mas e as plantas? São seres muito misteriosos, né? E em parte por serem misteriosos que eu decidi estudar, porque eu queria desvendar, desbravar esse mistério. Realmente é muito importante a gente ter mais noção, né, da importância das plantas para o meio ambiente e para os outros tipos de seres vivos que tem no planeta e tal. É importante crescimento nessa área de botânica, né? Bom, Carlos, e tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado ou algum assunto que você queria comentar?
Não, eu poderia ficar conversando com você de ciência o resto da tarde, o resto do dia, né? A gente teve conversas, já conversou antes também sobre evolução, sobre a questão do oxigênio, porque como que o planeta não tinha oxigênio antes de terem organismos capazes de fazer fotossíntese, né? E agora oxigênio para a gente é uma coisa comum, né? E oxigênio que permite, por exemplo, a gente queimar calorias, né? Como a gente diz, né? Então, sem oxigênio, a gente não consegue tirar tanta energia das moléculas, dos alimentos, quanto a gente consegue com oxigênio. E aí tem essa discussão que a gente estava tendo também, que eu li recentemente, que um pesquisador propôs que sem oxigênio a civilização não poderia surgir uma civilização avançada, né? Então a gente deveria procurar em outros planetas sinais de oxigênio exatamente por isso. E por quê? Porque o oxigênio permite você ter fogo, que permite trazer mais calorias para você. Ele permite você derreter metais para fazer ferramentas complexas. O oxigênio permite você por exemplo, fazer evaporar água, e que permite você fazer um motor a vapor. Tudo isso que são maneiras de utilizar a energia e que permitem tecnologias mais avançadas, e sem oxigênio isso não seria permitido. O oxigênio que vem de quem? Das plantas, né? Então, e dos organismos fotossintetizantes, né? Não é só planta, tem bactérias, tem algas que fazem isso. Então é muito interessante pensar. A gente, quando fala em vida inteligente fora do planeta, a gente fala que tem que ter água, talvez tem que ter carbono, mas a gente nunca pensa que talvez também tenha oxigênio. Sim, não, eu achei assim, interessantíssimo pensar, né, que o oxigênio do nosso planeta veio de seres fotossintetizantes, né? Às vezes a gente pensa que sempre teve oxigênio. Sempre teve, né? Já está aqui, sempre teve. Mas não, né? Isso foi muito, muito, muito interessante. Bom, Carlos, então eu queria muito agradecer a você pelo nosso convite, agradecer ao pessoal que está assistindo, né, essa gravação, e muito obrigada, e a gente se vê no próximo YouScience. Eu que agradeço, Cecília, muito obrigado.